Amém? Paz do Senhor, igreja. Como é que está sendo a semana? Amém. Aproveitando que você está em pé, quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos ler somente 2 versículos, no versículo 11 e no versículo 12. Aleluia, muito feliz de estar aqui com a igreja, ver os nossos irmãos, aqueles que há tempo a gente não via, matando a saudade. Louvado seja o nome do Senhor. Não há coisa melhor de estar na presença de Deus e com pessoas que você ama. Amém? Isso é maravilhoso. Atos 4:11 diz assim: Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. E a partir do momento que nós nos rendemos a esse Jesus, nós conquistamos a dádiva de sermos salvos, sermos chamados filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Então você tem uma herança aqui nessa terra. Tudo que está aqui é do teu Pai. Ele tem dado a cada um de nós para desfrutar, para viver esse Evangelho, para arrebanhar mais pessoas para esse Evangelho, para poder viver e sentir essa presença maravilhosa que um dia nós fomos presenteados pelo Senhor. Então eu quero que você possa nessa noite desfrutar dessa presença, externalizar a alegria da salvação que há no teu coração. O Senhor me escolheu e Ele te escolheu para que você estivesse aqui nessa noite de quinta-feira maravilhosa, poder sentir e desfrutar dessa presença maravilhosa. Vamos falar com Deus então. Paizinho querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pelo presente maravilhoso, o maior presente que um pai poderia dar a um filho, que é a salvação. Quer nos livrar, Senhor, da perdição, do lamaçal de pecados, e nos render, Senhor, ao teu amor, nos render à tua presença. Nós queremos te agradecer e dizer que nós somos gratos e fiéis por essa palavra, por esse amor tão lindo que um dia o Senhor nos demonstrou lá na cruz do Calvário. E hoje estamos aqui, Paizinho querido, sabemos que tudo que nós fizermos não vai ser o suficiente para demonstrar a nossa gratidão. Mas nessa noite nós queremos entregar nada menos do que o melhor que há em nossa vida, que é a nossa adoração, que é a nossa gratidão pela tua presença, e nós já podemos desfrutar dela e sentir ela nesse lugar. Que o Senhor nessa noite possa, Senhor, ser tocado pela nossa adoração, pela nossa rendição na tua presença, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pela alegria da tua salvação. E a alegria, amados, ela está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos adorar a Deus nessa noite com muita alegria. Já conhece a Jesus. Quem já conhece a Jesus.
Jesus, aleluia, amém. Aleluia, 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 oh aleluia, 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 glória a Deus. Olha que legal, então, vamos lá. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 oh aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia! É muito bom ter sido achado por Deus, né, amados? Que hoje a gente tem essa alegria no nosso coração. Não importa onde estamos, não importa como estamos, mas a alegria do Senhor está no nosso coração e é a nossa força. E esse próximo louvor que nós vamos estar adorando, o nome do Senhor diz assim: Senhor, atrai o meu coração para perto de Ti, pois sem Ti não há valor em mim. Eu só posso ser completo quando eu estou debaixo do Teu amor, da Tua presença, amado. Que filho só é completo quando ele tem o amor do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você nós temos para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo.
És tudo que eu preciso. Da tua presença. És meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sim, eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Sim, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Nós possamos te tocar a cada dia, Senhor. Possamos estar na tua presença e tocar nas tuas vestes. Para a glória e louvor do teu nome, nós te adoramos, Pai. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus por nos essa oportunidade de estar na casa do nosso Deus. Para a gente poder louvar o seu nome e aprender da sua palavra. E Ele possa nos ensinar mais uma vez nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 40 a seguir. Amém? Obrigado. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente secou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança.
Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Pai amado, obrigado por podermos louvar o teu nome, obrigado pela liberdade que temos, Senhor, de estar na tua presença, obrigado por este ambiente, por essa casa. Pai amado, queremos te pedir, abençoe-nos com a tua palavra, abençoe-nos com a tua presença. Pai amado, enche os nossos corações, dê-nos sabedoria, Senhor, dê-nos entendimento, que nós venhamos sair daqui diferentes, mais encorajados, Senhor, mais cheios de fé, para adorar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui é conhecida, nós já lemos umas 3 vezes já, né? E acho que hoje nós terminamos, né? E eu estava meditando nessa palavra, hoje de tardezinha de novo, ontem um pouco e hoje à tarde, e ontem à noite. E lendo esse texto, a gente lê e lê e a gente aprende cada dia que a gente lê a palavra de Deus. Eu vi aqui que tinha uma multidão que esperava Jesus. Na verdade, nós falamos aqui sobre a multidão, sobre as vezes que a multidão mais atrapalha do que ajuda, e nesse caso aqui foi bem isso que aconteceu. Tanto atrapalhou a vida da mulher que tinha uma hemorragia, quanto atrapalhou a vida de Jairo. Mas essa multidão esperava Jesus, e eles receberam Jesus com alegria. Receberam Jesus com alegria. Mas no meio da multidão que recebia Jesus com alegria, tinha pessoas desesperadas. Tinha pessoas muito desesperadas. Que era essa mulher, que tinha uma hemorragia há 12 anos, e Jairo, que tinha uma filha que estava prestes a morrer. Então os dois estavam desesperados, mas Jesus é a esperança para os desesperançosos. É interessante nós pensarmos que tinha alguém do outro lado desse lago que não tinha esperança nenhuma e não tinha de onde tirar a esperança, mas Jesus foi lá e enfrentou uma tempestade e o libertou. E agora Jesus volta e encontra uma multidão alegre, mas no meio dessa multidão tem alguém que está desesperado. E esse alguém, irmãos, é Jairo, que o seu desespero o leva até Jesus. O desespero de Jairo leva ele até Jesus. E é interessante nós pensarmos, como eu já disse aqui, há 2 quinta-feiras atrás, que às vezes os problemas da nossa vida nos levam até Jesus. Faz a gente buscar nele, porque ele é a nossa esperança. E quando a gente pensa que Jairo era um dirigente da sinagoga, era alguém importante, para ele vir até Jesus, ele deveria ter tentado muita coisa. Uma das coisas que ele tentou foi na sua religião, porque Jairo, dirigente da sinagoga, líder da sinagoga, estava ali falando de fé. Você já parou para pensar que a sinagoga ele se reunia para falar da lei, para falar da palavra de Deus, para falar do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, para falar disso e para falar das maravilhas que o Deus de Israel havia feito. Maravilhas essas que o tempo passou e passou e passou, mas não se via mais essas maravilhas. Então, na cabeça de Jairo, ele servia a Deus. Na sinagoga ele pregava sobre Deus, ele falava sobre a lei de Deus, mas ele não experimentava nada desse Deus. Então ele estava servindo a Deus no seu modo de pensar, mas estava tendo uma religião vazia. A sua espiritualidade não o abençoava como deveria abençoar. Então
Acredito que ele buscou na sua religião, nas suas orações, porque é costume judaico orar 3 vezes por dia. Eu acredito que ele orava, ele buscava, ele intercedia por sua família, por sua filha. E ele estava ali em função do ministério, servindo a Deus. E ele buscou também, provavelmente, na medicina, porque se ele era dirigente da sinagoga, provavelmente ele não era alguém de pouca aquisição financeira, era alguém bem de situação. E Jairo, sendo chefe da sinagoga, deve ter gastado dinheiro com a enfermidade da sua filha. Mas é importante nós pensarmos, irmãos, que a enfermidade da menina pode ter surgido em pouco tempo se agravado e chegado ao estado que estava. Diferente da situação da mulher que fazia 12 anos que sofria. A menina só tinha 12 anos. A menina, filha de Jairo, era filha única. Filha essa que com 12 anos, para um judeu, ela passava a ser mulher. Ela estava então num período de transição. Ela ia começar a viver a partir dos 12 anos. E a mulher que tinha o fluxo de sangue fazia 12 anos que não sabia o que era viver. Então uma estava vivendo, mas não estava viva praticamente, tinha uma vida que não era vida, que vivia atrás dos médicos, e a outra estava morrendo antes de começar a viver. E vem Jesus e se encontra com Jairo, e vem Jairo e se encontra com Jesus, e quando se encontra com Jesus, ele faz algo inesperado, principalmente para um dirigente de uma sinagoga. Ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e faz ali um pedido. Ele veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou que Jesus fosse à sua casa. Irmãos, primeiro se prostrar para um judeu não se prostrava diante de homem algum. Tanto é que você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque não se prostraram diante de um ídolo, diante de uma estátua, que dirá diante de um homem. Você vai ver que o Jairo, ele está totalmente ciente de quem Jesus é. E, irmãos, quando ele está fazendo isso, ele também está assumindo publicamente que ele acredita que Jesus é quem Jesus diz ser. O Filho de Deus. Aleluia. Obrigado. Porque ele está fazendo isso, ele está querendo, ele está arrumando um problema para si. Porque se nós olharmos lá em Marcos capítulo 3, Jesus tinha ido na sinagoga, e na sinagoga ele havia curado um homem com a mão mirrada, com a mão ressequida. E lá, dali em diante, os fariseus, as pessoas que se reuniam na sinagoga, a partir dali procuravam uma forma de matar Jesus. Então, sinagoga já não era um lugar que Jesus era bem-vindo. E aqui, quando Jesus está atravessando o mar, ele está chegando em Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar onde Jesus instalou o seu quartel-general de evangelismo, de pregação, e aonde ele começou a enviar os seus discípulos. Então, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus já havia ido algumas vezes. E foi ali que Jairo olhou e viu em Jesus a esperança para sua filha. E quando ele chega diante de Jesus e se prostra, ele está admitindo que ele é menor e que Jesus é maior. Ele está admitindo que Jesus é quem ele diz ser, o Filho de Deus. E quando ele está fazendo isso, ele está não só se prostrando, mas ele está implorando que Jesus fosse à sua casa. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, irmãos, que Jairo não faz, ele não abdica para si importância quando ele está diante de Jesus. Ele não vem e fala assim, faz barganha com Jesus e diz assim: eu sou chefe da sinagoga. Sabe aquela sinagoga que o senhor tem vontade de pregar lá? Então, eu sou o chefe da sinagoga. Se o senhor fizer alguma coisa por mim, o senhor pode pregar lá. Todo sábado tem culto, tem reunião, e o senhor vai poder pregar. Não, ele não fala nada disso. Ele não chega diante de Jesus e falando de quem ele é. Ele não chega diante de Jesus falando do que ele tem, da sua importância. Ele chega diante de Jesus, se prostra e implora. Quando a gente chega ao nível de implorar, irmãos, a gente já jogou toda a dignidade fora, não é verdade?
A gente não tem mais dignidade nenhuma. A gente já está falando assim, eu sou ninguém. Eu sou uma porcaria. Minha filha está morrendo e eu não posso fazer nada. Minha família está em ruína e eu não posso fazer nada. Minha casa está desmoronando e eu não posso fazer nada. A minha vida está difícil e eu não posso fazer nada. A última opção que Jairo achou foi se prostrar diante de Jesus, se humilhar diante de Jesus e implorar por sua misericórdia. E é importante nós pensarmos que Jesus não olha para ele com desdenho por causa da sua importância, não olha para ele com desprezo por causa da sua religião, não olha para ele como alguém melhor. Jesus simplesmente continua caminhando e está indo para ir à sua casa, está atendendo o seu pedido. Jesus foi convidado, ele vai. Quando Jesus é convidado, ele vai. E ele está indo a caminho da casa de Jairo e no caminho a mulher atrapalha. E é importante nós pensarmos que aqui são duas situações e a mulher consegue tocar em Jesus. Quando a mulher toca, nós falamos aqui semana passada e retrasado, que a fila para, a multidão para, porque Jesus parou. E a multidão parou para uma mulher também, que acredito tinha gastado tudo que tinha, mas que chega até Jesus escondida e toca nele. Está ali duas pessoas, Jairo, que tem um grau de importância na sociedade. Está ali uma mulher que temia até ser vista ali naquele lugar, porque ela poderia ser apedrejada. Então ela chega e toca em Jesus, e Jesus sente que dele sai poder. Jesus cura essa mulher. E como eu disse semana passada, ele poderia continuar caminhando e ir embora. A mulher foi curada, já aproveitou do milagre, então vamos embora. Não, Jesus para dar importância para a vida daquela mulher, para dar significado à vida daquela mulher. Assim como Jesus deu significado à nossa vida, o dia que ele parou para nos dar atenção, o dia que ele parou para olhar para nós, o dia que ele parou para falar assim: eu te conheço. Eu quero te dar um significado para a sua vida. Então ele parou, irmãos, para dar significado à vida dessa mulher, para dar sentido à vida dela, para dar oportunidade para ela expressar o que ela veio fazer ali, e o esforço que ela teve para chegar ali, e o que ela conquistou ao chegar ali. Irmãos, Jesus espera que a gente testifique do lugar onde nós estávamos e onde nós chegamos por causa dele. Glória a Deus. Nós temos testemunhos maravilhosos aqui, que vai encorajar muita gente. O testemunho da mulher encoraja Jairo. O testemunho dessa mulher faz Jairo continuar a caminhar. Porque essa mulher para e todo mundo para e Jairo se frustra. Mas quando ela abre a sua boca e fala assim, fazia 12 anos. Quando ela fala 12 anos, já acende uma luz. Minha filha tem 12 anos. Fazia 12 anos que eu tinha uma hemorragia e não parava. Eu gastei tudo que eu tinha com os médicos. E ele poderia pensar, faz 12 anos que eu desfruto de vida e saúde da minha filha. Agora ela está doente, está quase morrendo. Mas eu já aproveitei 12 anos de vida com ela. Essa mulher está contando um testemunho de 12 anos sem vida. Só existindo. 12 anos sem alegria. Só existindo. 12 anos de busca incansável, de correria atrás de médico. Só existência, sem vida. 12 anos de despesa. E tem coisa que vai desgastando o ser humano, é quando ele vai gastando o que ele possui. Então ela está existindo, mas não está vivendo. O que ela tinha se tornava remédio, o que ela tinha se tornava tratamento, o que ela tinha não podia desfrutar. Mas Jairo está ouvindo o que ela está falando. 12 anos. Mas eu ouvi falar de Jesus. Ele falou, e eu também. Eu também ouvi falar de Jesus. Eu não só ouvi falar dele, mas eu já ouvi ele falando. Glória a Deus. E ela vai. E ela continua contando e ela fala assim, e eu falei comigo, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E quando eu cheguei aqui, eu consegui tocar. Com muito esforço eu toquei. E eu fui instantaneamente curado. É isso. Dá uma vida. Dá um respiro para Jairo. Mas quando ela ainda está falando e Jesus fala, vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Aí chega alguém
e fala assim: Jairo, não incomode mais o Senhor, porque sua filha já morreu. E Jesus vê o semblante dele. Quando Jesus olha para o semblante dele, Jesus pensa que ele precisa de uma palavra. Aleluia. E a palavra que Jesus fala é: não temas, não tenha medo, somente creia. Creia somente. Não tenha medo, Jairo. Glória a Deus. Nós estamos indo, eu estou indo, Jairo, não tenha medo. É importante nós pensarmos, irmãos, que Jesus sempre fala algo para encorajar e para nós continuar crendo. Em nome de Jesus. Jesus não falou assim, não, já está resolvido o problema. Não. Jesus falou assim, ó: não temas, não tenha medo, só creia. Continue crendo, continue confiando. Você já chegou até aqui. Irmãos, nós já chegamos até aqui. Aleluia. Não dá para parar agora. Não dá para desistir agora. Porque a caminhada, irmãos, de Jairo, ela foi longa quando ele saiu da sua casa até chegar à beira-praia. Mas a caminhada até ele chegar na sua casa agora com Jesus e com a multidão, ainda que demorado, ainda que devagar, ainda que com paradas no caminho, essa caminhada é diferente, porque ele não está caminhando sozinho. Porque quando ele está caminhando até onde Jesus está do outro lado do mar. Jesus ainda não está aqui. E ele está caminhando com a esperança de que vai encontrar Jesus. E ele ouve, no meio de uma multidão, que Jesus ia atracar o seu barquinho ali. E ele fica esperando. Ele vem até aquele lugar. Então essa caminhada, irmãos, de quando você deixa alguém enfermo na sua casa e vai procurar ajuda, essa caminhada é demorada. Essa caminhada é triste. Essa caminhada é sofrida. O pensamento vem, a dor vem. Será que está acontecendo? Será que ela melhorou pelo menos um pouco? Ele não tinha WhatsApp. Ele não tinha celular. Ele sai e deixa a filha mal. E ele vai procurar ajuda. E ele chega e encontra-se com Jesus. Aleluia. Quando Jesus dá uma resposta positiva, que é: eu vou lá. Jesus vai, começa a caminhar com ele. A caminhada, apesar de longa, apesar de paradas, a caminhada é diferente. Porque, irmãos, quando o seu coração quis esmorecer, quando a sua fé quis murchar, Jesus olha para ele e fala: não temas, creia somente. Aleluia. A caminhada, irmãos, com Jesus é diferente, porque no caminho Jesus fala. É interessante nós pensarmos, irmãos, que uma caminhada sozinha é uma caminhada silenciosa, só você e você mesmo, com seus pensamentos. É você com seus pensamentos e nada e nem ninguém para te consolar, para te confortar e para te dar ânimo. Mas na caminhada com Jesus tem testemunho de vitória, porque aquela mulher estava saindo dali vitoriosa. Na caminhada com Jesus, quando a notícia mal vem, quando a notícia ruim vem, quando a notícia de morte vem, Jesus para e olha para nós e fala assim: não temas, creia somente. Caminhar com Jesus é muito melhor do que caminhar sozinho. Aleluia. Caminhar com Jesus é algo que nós precisamos fazer sempre. Porque caminhar sozinho é só você e você mesmo e as suas mazelas, as suas dúvidas, os seus medos. Mas quando você está caminhando com Jesus, Ele tem uma palavra para te encorajar. Por isso que é importante a igreja, por isso que é importante a comunhão. Porque às vezes a gente está fraco, aí vem Jesus e fala conosco. Porque às vezes a gente está desanimado, aí vem Jesus e nos exorta a continuar. Jesus vê o nosso semblante, Jesus vê o nosso coração, Jesus nos conhece intimamente, por isso que às vezes Ele fala: não tenha medo, creia somente. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de esperança vem de Jesus. Glória a Deus. A palavra de esperança vem de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Tão somente creia. Para a tua Aí tem uma glória, vírgula. Jesus. Creia e ela será curada. Aí eles continuaram a caminhada. E chegou na casa.
e Jesus encontra-se com a multidão que chora. E ele fala, não chore. E a multidão ri. E Jesus fala que ela não está morta. E eles riem porque eles sabem que ela está morta. Eles sabem o que está acontecendo. Mas Jesus, irmãos, sabe o que ele vai fazer. Por isso que é melhor a gente acreditar no que Jesus fala. Aleluia, Jesus. Porque Jesus sabe o que ele vai fazer. É interessante pensarmos que Jesus tem tanta promessa para a igreja, mas a igreja ouve o que o diabo fala, o que o inimigo fala. Você já parou para pensar que nós vivemos em um tempo em que tudo vira pânico, tudo vira desespero, e isso afeta a igreja de Jesus também? Às vezes a igreja prefere acreditar no que o mundo fala, no que as notícias falam, e não acredita no que Jesus fala. Irmãos, o final da igreja é glorioso. Glória a Deus. O final da igreja é de vitória. Glória a Deus. Ah, porque agora eu fiquei sabendo da notícia. A notícia melhor está aqui, ó, no final de tudo. Glória a Jesus Deus. vence, a igreja vence. Nós somos vencedores. Tu és maravilhoso. Graças a Deus. As pessoas se apegam a isso e esquecem daquilo que Jesus fala. Se Jairo se apega à má notícia, ele parava no caminho, despedia de Jesus e ia para casa fazer o velório da sua filha. Mas Jesus falou assim, não tema, creia, somente ela será curada. No nosso entendimento, na lógica humana, não tem como curar alguém que está morto. Ela não está mais doente, ela já morreu. Ela já morreu. Mas eu prefiro acreditar no que Jesus falou. Aleluia, Jesus. Ele acreditou no que Jesus falou. Glória a Deus. A multidão que estava ali acreditou no diagnóstico. Eles viram. Eles acreditaram no que eles viram. Mas Jesus fala uma palavra. E quando Jesus fala, eles riem. Porque eles não acreditam no que Jesus fala. Então, irmãos, depende com quem você anda. Depende com o que você ouve, você acaba se tornando parecido. E é interessante nós pensarmos que esse homem que foi dar a notícia, como eu falei quinta-feira passada, ele estava num ambiente de morte, e ele estava junto com essas pessoas que riem quando Jesus fala que ela não está morta, que riem quando Jesus pronuncia a palavra de esperança. Mas já não estava mais nesse ambiente, ele já tinha saído desse ambiente. Ele estava num ambiente onde as pessoas testificavam que fazia 12 anos que estava doente, e quando tocou em Jesus o milagre aconteceu. Então é mais fácil a gente acreditar no que Jesus fala quando a gente está perto de pessoas que experimentaram de Jesus. Glória a Deus. Experimentaram, exercitaram a sua fé, experimentaram o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Então ele estava longe daquele ambiente, então ele acreditou no que ele ouviu de Jesus, no que ele ouviu daquela mulher, no milagre que havia acontecido. Aquilo que às vezes parece um atraso, parece que está atrapalhando, foi algo para encorajar e para mudar a visão dele. Glória a Deus. Porque quando esse homem fala, sua filha está morta, Jesus fala, não tema, creia somente. Ele poderia falar, não, Jesus. Bendito Aquele que o senhor vai lá, és tu, tem uma Senhor. multidão e o senhor pode atender eles, porque agora para mim já não tem mais esperança. Glória a Deus. Irmão, não existe causa perdida para Jesus. Verdade. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eles Obrigado, Jesus. riram, mas isso também não fez Jesus parar. Aleluia. A opinião dos outros não pode fazer a gente parar. Verdade. Aquilo que os outros pensam a teu respeito não pode fazer você desistir. Você já parou para pensar que Jesus tinha tudo para soltar uma palavra ali, falar algumas coisas para aquele povo, virar as costas e ir embora? Porque um ambiente que as pessoas riem daquilo que você falou é um ambiente hostil. Você já parou para pensar que Jesus falou uma coisa séria? Jesus é um homem sério, é um mestre entrando naquela casa. E ele está sendo trazido pelo dono da casa. Alguém importante, alguém que tem autoridade naquele ambiente. Glória a Deus. E esse povo está chorando. Jesus fala assim, não chorem. Ela não está morta. Esse povo ri. Porque Jesus falou algo. Ah, como a gente se abala quando as pessoas falam alguma coisa da gente.
Ah, como a gente se abala quando alguém ri da gente. Não é verdade? Ah, fulano falou mal de mim, eu não vou mais. Não vou mais estar no meio desse povo. Não quero mais nem saber. Ah, desfizeram de mim naquele lugar, eu não vou mais. Como a gente é fraco em saber quem nós somos. Jesus, irmãos, continuou. Ele sabe o que ele veio fazer ali. E nós precisamos saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Glória a Deus. As pessoas podem rir, o problema é delas. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vou fazer. As pessoas podem falar o contrário, o problema é delas. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vim fazer aqui. Aleluia. Então Jesus ignora. E Jesus entra no quarto. Só que no quarto não entra quem ri das palavras de Jesus. No quarto só entrou Pedro, Tiago e João, os 3 amigos mais próximos de Jesus. E entrou o pai e a mãe da menina, a quem interessava o milagre. E Jesus entra, tomou ela pela mão e soltou mais 2 palavras. Menina, levanta. Aleluia. Primeiro Jesus traz uma palavra de esperança dizendo, não temos, tão somente creia, ela ficará curada. Aleluia. Depois ele fala, não chore, ela não está morta. Quando ele falou, não temas, creia somente, Jairo acreditou. Quando ele falou, não chore, ela não está morta, a multidão não acreditou. Mas a quem interessava o milagre era Jairo, era Jesus, era a mãe da menina e os discípulos que estavam ali para aprender alguma coisa. Glória a Deus. E só eles ouviram Jesus dizer, menina, levanta. E só eles viram Glória a Deus. a menina levantar. Porque eles acreditaram naquilo que Jesus falou. Acreditar naquilo que Jesus fala, irmãos, é que faz fazer a gente enxergar Aleluia, milagres. Jesus. Acreditar na palavra que Jesus diz é que vai fazer a gente experimentar mais de Deus. Glória a Deus. Na intimidade do quarto não poderia entrar aqueles que desdenharam de Jesus, que desfizeram de Jesus. Porque esses não puderam ver o milagre. Eles viram a menina viva, mas o milagre eles não viram. Eles não viram a forma. Eles não viram como que Jesus fez. Eles saíram dali e contaram para muita gente. Ó, Jesus entrou lá, nós estávamos no velório. E ele falou, e nós rimos dele. Porque o testemunho, irmãos, maior, muitas das vezes é daqueles que em primeira impressão não acreditam e desfaz. Você já viu que crente bom é aquele que fala que não gosta de crente antes de ser crente? Essas pessoas são guerreiras. Quando eles encontram Jesus, Glória a Deus. a coisa muda. Quando essas pessoas encontram Jesus, parece que eles são lutadores, parece que eles são intercessor, parece que eles têm mais gana e mais vontade do que aqueles que vieram mais fácil, tranquilo e nunca tiveram problema. Quem tem raiva de crente se torna crente então, irmãos. E quando Jesus pega eles, aí você imagina essas pessoas que riem de Jesus. Ele sai dali e fala, ó, nós estávamos lá, vocês conhecem o Jairo? Todo mundo conhecia, cidade pequena, dirigente da sinagoga, um homem importante, então a filha dele tinha morrido. Oh, Senhor. E nós estávamos no velório. E ele foi atrás de Jesus, e alguém até foi lá e falou para ele assim, ó, não incomode Jesus, que a menina já morreu. Mas ele continuou caminhando com Jesus. E ele chegou lá com Jesus, entraram Jesus, o Jairo, a sua esposa no quarto, e entraram 3 discípulos de Jesus, que nós nem sabemos o nome, também pouco importa o nome desses 3. Mas eles entraram lá. E eles saíram de lá com a menina viva. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você imagina o impacto desse testemunho. Glória a Deus. Porque para Jesus falou para eles ali, ó, não conte para ninguém. Mas e as pessoas que estão lá fora vão ver? Aleluia. Porque eles viram a menina morta. Verdade. Glória a Deus. Irmãos, o milagre aconteceu. Glória a Deus. Por quê? Jairo acreditou no que Jesus disse. Glória a Deus. O milagre aconteceu porque ele, apesar da notícia contrária, ele continuou caminhando com Jesus.
nada pode parar Glória a a Deus. igreja de Jesus. Aleluia. Notícia nenhuma pode parar a igreja de Jesus. Nada pode deixar a igreja com medo. Irmãos, porque medo é a maior força paralisadora que existe. Quem tem medo não tem reação. Quem tem medo não consegue fazer nada. Você já tomou um susto e ficou com muito medo? Você não tem reação, você não sabe o que faz, você não consegue fazer, as pernas amolecem, o corpo amolece. Então medo, irmãos, tem que passar longe da igreja. E quando você estiver com medo, você tem que clamar por Jesus, e você vai ouvir a voz de Jesus dizendo: não temas, creia somente. Aleluia. Porque quando já começou a ter medo, Jesus olhou para ele e falou: não temas, creia somente. Vamos continuar caminhando, nós estamos indo para a sua casa. Irmão, nós estamos indo para casa. Glória a A igreja Deus. está indo para casa. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de voltar para trás, não é hora de se acovardar, é hora de lutar e continuar marchando, porque Jesus está com a igreja. Jesus ainda é o Senhor da igreja, Jesus ainda é o Deus da igreja, Jesus ainda é aquele que cuida da igreja, Jesus é o noivo que está esperando a igreja. E nós precisamos continuar caminhando, porque nós estamos indo para casa. E em casa, a casa que nós vamos não tem morte, a casa que nós vamos não tem velório, a casa que nós vamos não tem tristeza, a casa que nós vamos não vai haver mais morte, nem choro, e nem dor, e nem luto, porque todas as coisas são passadas, e Jesus vem e diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Jesus está indo. Glória a Deus. Com a igreja para casa. Oh, glória a Deus. A igreja precisa continuar caminhando com Jesus. Em nome de Jesus. A igreja precisa continuar lutando a luta de Jesus. Irmãos, nós não podemos ficar lutando as nossas lutas particulares. Nós precisamos lutar a luta de Jesus. Glória a A Deus. luta da igreja do Senhor. Que nada possa parar a igreja. Meu Deus. Mas o que para a igreja às vezes é o medo. O que para a igreja é a notícia. O que para a igreja é a informação. Mas a informação que não vem de Deus, porque a informação que vem de Deus, a igreja é gloriosa. A igreja é poderosa. A igreja é viva. A igreja é pulsante. A igreja é forte. A igreja é cheia de Jesus. A igreja tem esperança. A igreja sabe do seu final. E o seu final é de glória e de vitória. Coloque-se de pé. Esse Jesus que caminha com Jairo, caminha comigo, caminha com você. Esse Jesus é o que fala conosco e olha bem no fundo dos nossos olhos e diz: não tenha medo, creia só. Oh, glória a Deus. Continue crendo. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será Glória a Deus. eternamente. Ele é o Jesus que cuida de nós, Ele é o Jesus que nos abençoa, Ele é o Jesus que está conosco, é Ele, é Ele. Glória a Deus. Caminhe com Jesus, caminhe com a igreja de Jesus. Aleluia. Você verá milagres. Dê ouvido à voz de Jesus e você vai experimentar milagres dentro da sua casa. Você vai experimentar milagres no teu trabalho. Você vai experimentar milagres na sua vida, na rua. Por onde você passar, você vai ver milagres, porque você está ouvindo a voz de Jesus. E a voz de Jesus é: creia somente e continue crendo. Aleluia. Aquilo que Jesus falou para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. A igreja precisa crer. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor meu Deus, e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor enxerga o nosso medo, o nosso anseio. Pai amado, o Senhor é quem cuida de nós e nos abençoa com as Tuas palavras, e que a Tua palavra venha trazer esperança para a Sua igreja cada
cada dia, que a Tua palavra venha trazer, Senhor meu Deus, amor a cada dia, que a Tua palavra venha trazer encorajamento, e que nós venhamos continuar caminhando, porque sabemos que estamos indo para casa, e em casa nós vamos nos encontrar contigo, nós vamos abraçar a Ti, e nós vamos desfrutar de vida abundante e vida eterna juntamente contigo, Senhor. Mas para isso, Senhor, acreditamos e cremos que precisamos continuar caminhando junto contigo e continuar ouvindo a Tua voz. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, continue falando conosco, continue realizando os Teus milagres no meio de nós. Em nome de Jesus, nós queremos experimentar mais de Ti. Mais e mais a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.